Pai, eu quero te agradecer por esse momento precioso. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque a tua graça e o teu favor, eles estão sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem uma palavra especial para nós nessa noite. Obrigado, Pai, porque eu sei que de mim mesmo não há nada, mas o Senhor foi quem me encheu. O teu Espírito Santo foi quem me encheu. Não foi uma atitude minha, Senhor. Não foi uma atitude humana minha que fez com que a graça de Deus estivesse disponível para mim. Eu simplesmente a aceitei e a abracei. E o Senhor me encheu com a sua palavra. E aqui eu estou para poder ministrar na vida dos meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Só abre para mim, por favor, aqui, meu amor, por gentileza. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, querido? Em João, no capítulo 1, verso 17. Nós vamos iniciar a palavra, porque a gente talvez tenha alguns minutos, uns bons minutos para a gente conversar. João, no capítulo 1, a partir do verso 17. Aleluia. Enquanto você acha aí na sua Bíblia o versículo que a gente vai discutir, eu quero falar o tema dessa mensagem, e o tema é defendendo a verdade, custe o que custar. Mais uma vez, obrigado. Defendendo a verdade, custe o que custar. A palavra de Deus vai dizer em João, no capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez a segunda parte. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Primeiramente, eu queria discutir um pouco com vocês sobre a graça de Deus. O que é, de fato, a graça de Deus? Você pode sentar em nome de Jesus, na graça do Senhor, amém? Fique à vontade, confortável para receber essa palavra. Glória a Deus. Às vezes a gente fica tão empolgado em querer ministrar que esquece de falar que os irmãos podem se sentar tranquilamente. Querido, o que é a graça de Deus? A graça de Deus nada mais é do que o favor imerecido de Deus em relação ao ser humano. É uma intervenção divina em direção ao homem, ou estendida ao homem. Isso quer dizer que não há nada, absolutamente nada, que eu, como humano, não existe nenhuma ação humana minha que eu possa fazer para anular a disponibilidade da graça na minha vida. Vou repetir de uma outra forma. Não há nada que eu, como humano, não existe nenhum ato humano meu que eu possa fazer para anular, para fazer com que a graça não esteja mais disponível para mim. Eu posso sim negar a graça. Eu posso dizer não à graça. Mas isso não quer dizer que ela não vai estar o tempo todo disponível para mim. Amém? Partindo desse princípio, querido, quero voltar com você um pouco no tempo, mais ou menos 6.000 anos atrás, quando Deus decide criar todas as coisas. E a Bíblia diz que em 5 dias Ele cria tudo aquilo que Ele mesmo chama de coisas. E o que são coisas? Coisas são coisas. Coisas são itens para servir a alguém. Então Ele cria em 5 dias coisas para servir alguém que Ele criaria no 6º dia, ou seja, o homem. Interessante dizer que o homem foi criado no 6º dia, quando todas as coisas já haviam sido feitas. O reino vegetal já havia sido feito, o reino animal, a lua, ou as estrelas, ou o sol, tudo já estava disponível para o homem desfrutar. O jardim já estava completamente pronto. Sabe o que é isso? A graça de Deus aparecendo pela primeira vez na Bíblia. Então Deus disponibilizou todas as coisas sem que o homem movesse uma palha sequer. Sem que o homem tivesse tomado nenhuma atitude, nem muito menos trabalhado. E diga-se de passagem, no 7º dia ainda descansou junto com Deus. Sabe o que é isso? Graça de Deus. Meus irmãos, e você há de convir comigo que no capítulo 3 acontece algo, o fatídico dia da tentação e da queda de Adão. E nesse momento, quando Adão, ele peca contra Deus, ou ele transgride o mandamento, ele transgride a lei, Deus havia sido categórico, não comerás.
Existia um mandamento, existia uma lei que Deus estipulou ali para Adão também. Não farás, não comerás. E no momento em que ele transgride esse mandamento, essa ordenança de Deus, a Bíblia diz que ele decai da graça na sua plenitude. E a plenitude da graça é a capacidade da graça de dar vida ao homem, ou seja, de fazer com que o homem esteja conectado com Deus. Deus é a vida, ok? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a... Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão exata de quem? De Deus. Se Jesus é a vida, Deus é a vida, ponto. Agora, o homem estava conectado com Deus, conectado com a vida por meio da graça. Ele não fez absolutamente nada para merecer isso. Mas acontece que a Bíblia diz que por uma atitude humana, ele não está mais conectado com a vida. E decaiu da graça. Só que isso vai confrontar aquilo que eu falei para vocês. Que não existe nenhuma atitude humana que eu possa fazer que vai anular a disponibilidade da graça. Adão anulou. Temporariamente. A atitude de Adão, humana, fez a graça de Deus na sua plenitude ser anulada, a disponibilidade anulada naquele momento, temporariamente. Porque no momento exato em que ele peca, Deus volta para a serpente e diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre os seus descendentes, serpente, e o descendente dela. Você ferirá o descendente dela no calcanhar, mas ele te ferirá na cabeça. Sabe o que Deus estava querendo dizer? A minha graça voltará a estar disponível quando ele te ferirá na cabeça. Temporariamente a graça estava assim, indisponível. O homem estava rumo à morte, rumo ao inferno, ao lugar onde nós conhecemos como ausência de Deus. Mas esse plano salvífico de Deus, esse plano que nós chamamos de substituição do homem, não aconteceu de uma hora para outra. Existiu como se fosse uma triagem, um período necessário para que de fato Deus colocasse em prática tudo aquilo que ele queria para reestabelecer a disponibilidade da graça dele. E ele começa isso com um homem chamado Abraão. 2000 anos depois de Adão e Eva, Abraão achou graça aos olhos de Deus. E Deus inicia com Abraão o seu tratado, o seu acordo, o seu plano de graça. Tempos depois, um descendente de Abraão, Moisés. E em Moisés nós vemos algo interessante. Vislumbres da graça de Deus, não da graça na sua plenitude, mas vislumbres da graça de Deus através da vida de Moisés. Ora, o povo de Israel estava no Egito. E saiu do Egito com mão forte. Não a mão forte do homem, Moisés, mas a mão forte do Deus de Israel. Porque não Moisés como homem, não, ele não poderia fazer o mar se abrir como se abriu. Isso é só uma ação divina, isso é graça. As pragas do Egito não foi uma ação de Moisés como homem, mas foi uma ação de Deus como um ser divino. Isso é graça de Deus. Vislumbres da graça no Antigo Testamento começaram a pipocar por todo lado. E mais, ali Deus escolhe Moisés para estabelecer a lei, simplesmente para mostrar ao homem que eles estavam decaídos dessa graça plena, estavam afastados da vida, e precisavam de uma intervenção divina urgente, para que pudessem voltar à posição original. Então, meus irmãos, a lei foi ali estabelecida, diante de Moisés, para mostrar ao povo, para dizer ao povo, olha a condição que vocês estão. Vocês conseguem cumprir todos esses 600 e tantos mandamentos? E o povo dizia, não, é impossível. Então vocês estão decaídos, estão no pecado. Vocês não são bons o suficiente e precisam de Deus. Essa era a mensagem da lei. Depois disso, teve mais um período dos profetas. E os profetas nada mais tiveram a utilidade na Bíblia, ou na verdade a sua missão principal foi, povo, a graça está próxima, a plenitude da graça está próxima. O plano redentivo que vai trazer a disponibilidade da graça em sua plenitude está próxima. Então os profetas foram usados por Deus
para proclamar que a graça estava próxima. Passado todo esse período, e não foi um período curto, nós estamos falando de 4.000 anos. 4.000 anos, Deus preparando a humanidade para restaurar a graça de Deus, ou a disponibilidade da graça para o homem. Depois de 4.000 anos, nós temos uma virgem dando à luz. Dá para fazer isso humanamente falando? É a graça de Deus suprema. A virgem dando à luz a uma criança, ou seja, sem nenhum pecado. Essa criança se desenvolve, cresce em graça e em justiça. Não comete nenhum pecado sequer. Vive entre nós durante 33 anos e meio, sendo tentada em todas as coisas, porque além de ser 100% Deus, era 100% homem. Mas nunca caiu e cedeu a nenhuma tentação. E injustamente, no final da sua vida, no final dos seus 33 anos e meio, ele é lançado numa cruz. E no momento em que ele é lançado na cruz, Deus vê a oportunidade perfeita de cumprir o seu plano de graça. Porque ele pega aquele pecado de Adão, a desobediência de Adão, que anulou temporariamente a graça de Deus, e ele lança em Cristo Jesus, que não merecia, mas colhe o seu pecado, o meu pecado, o pecado de Adão, o pecado que anulou temporariamente a graça, agora estava sob Cristo. E ele diz, está consumado, porque está pago, está finalizado. Aquele pecado inicial de Adão não mais deixou a graça indisponível. Agora, a partir de agora, ela está completamente disponível em sua plenitude para todos os seres humanos. Como eu disse no começo de tudo, não há o que nós aqui possamos fazer hoje mais, após a morte e ressurreição de Cristo, que a gente possa anular a disponibilidade da graça mais uma vez. Não, não há. Ela sempre vai estar disponível para você. Você pode sim negar, você pode sim dizer não, você tem o livre-arbítrio para decidir o que você quer ou o que você não quer. E Deus respeita isso, porque Ele fez você a imagem e semelhança dEle, um ser com capacidade decisória. Um ser que deseja fazer as coisas, um ser que tem pensamento. Você é como Deus e pode decidir. Mas você não pode anular a disponibilidade da graça na sua vida. Ela sempre vai estar presente para te alcançar. Aleluia. Eu queria comentar alguns versos com vocês aqui em Efésios capítulo 2. Não precisa abrir, eu vou lendo rapidinho. Alguns versos rapidamente. Efésios capítulo 2 diz assim, verso 8 e 9, diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso tudo é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, para que nenhum homem possa bater no peito e dizer, eu fiz alguma coisa para merecer a salvação, eu fiz alguma coisa para merecer que Deus restaurasse a graça. Não, 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 não. A gente não fez absolutamente nada, Ele fez tudo. A graça foi restabelecida por Deus e unicamente por Deus. Romanos 3, verso 24, diz, sendo justificados gratuitamente. Você não pagou absolutamente nada. Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, eu amo esse verso, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não há interesse de Deus em salvar unicamente um grupo exclusivo. Houve uma necessidade de iniciar com um grupo exclusivo, mas quantos sabem que não ficou só nesse grupo exclusivo? Tudo bem? Então a palavra de Deus diz que porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a viver de forma sóbria, justa e piedosa. Então, além da graça para a salvação, nós temos a graça como uma capacidade que é ativada em nós para viver de forma justa, sóbria e piedosa. Porque se não fosse por ela, a gente não teria capacidade de cumprir nada. A gente ia viver pecando o tempo todo. Porque essa é a natureza carnal que nós trazemos, infelizmente, de Adão até hoje. Mas que pode ser abafada através do Espírito da graça. Mas, Hebreus 4, verso 16, vai dizer assim, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Isso quer dizer, não mais temendo morrer diante do Deus Todo-Poderoso de Israel. Não, 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 não.
Agora eu posso me aproximar com confiança do trono da graça, sabendo que nele existe vida para mim, existe graça para mim. E vai dizer assim, para receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Existe graça para a necessidade, existe graça para o momento ruim, existe graça para qualquer momento das nossas vidas, assim como Paulo vivia em condições boas e em condições não tão boas assim. Existe graça para ambas as situações. Atos capítulo 15, verso 11, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles também. O contexto aqui não é mais só os judeus, nós somos salvos judeus, mas também os gentios, porque a graça de Deus se expandiu para o mundo todo, para todos os povos. 2 Coríntios 9, verso 8 diz, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Fala de uma graça abundante, superabundante. De fato ela é abundante, de fato ela é superabundante. E João 1,16 vai dizer, e todos nós recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. O que quer dizer isso? É graça atrás de graça, atrás de graça. Não tem fim. E não há o que eu possa fazer para que ela não fique mais disponível. Ela sempre vai estar disponível na minha vida, independente da circunstância que eu estou vivendo. Está feliz com essa graça de Deus na sua vida? Agora, para a gente fechar, para mim, o verso mais gracioso da Bíblia, eu quero que você abra comigo, apesar que eu sei que você sabe de cabeça. João 3, no capítulo 16. Eu quero que você leia comigo. João 3, no capítulo 16. Aleluia, Jesus. João 3, no capítulo 16. A Bíblia vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar, ou não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esses são os versos 16 e 17. Nós escutamos uma professora recentemente dizer aqui, uma coisa maravilhosa, eu fiquei impactado com isso. Deus amou o mundo de tal maneira, não tinha palavra. Não tinha palavra para descrever, João não conseguiu achar, numa linguagem tão rica do hebraico, uma palavra para conseguir colocar aqui, então ele coloca de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único filho, graça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, graça. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sabe o que é isso? Graça. Eu amo a graça. A graça, se não fosse por ela, eu e você estaríamos completamente perdidos. Eu e você estaríamos a passos largos para o inferno. Eu sou apaixonado pela graça de Deus. Eu amo a graça de Deus. Porém, contudo, todavia, e você sabe que a Bíblia tem muitos poréns, muitos contudos, muitas todavias. Nós começamos lendo João 1,17, que diz que a graça veio com Jesus, mas não só a graça, mas também a verdade. Partindo desse entendimento que não foi só a graça que veio com Jesus, mas também a verdade, nós como crentes deveríamos saber dessas coisas. Paulinho falou muito bem. Algumas pessoas pegam alguns textos isolados, e João 3,16 é um deles, e utilizam isso para o seu próprio benefício. Não colocam no contexto total. Porque querem extrair da Bíblia somente aquilo que lhes interessa.
Existem alguns grupos de pessoas que podem fazer isso, que já ouvi falar e fazer isso. O primeiro grupo é aqueles que nunca abriram a Bíblia na vida. E utilizam João 3,16 para dizer, Deus é amor. Está escrito aqui, ele amou o mundo. Jesus é amor. Ele está escrito aqui, é verdade. Ele veio para trazer vida eterna, não é verdade, está escrito, veio. Ei, Jesus não veio para julgar o mundo. Está escrito aqui, ele não veio para julgar o mundo. Mas ele veio para salvar o mundo. Está correto. Está escrito. A pessoa nunca abriu a Bíblia na vida, mas ela pega um versículo e traz esse versículo para ela como se fosse a verdade absoluta, porque é do interesse dela. Segundo grupo de pessoa. E pior do que aquele que nunca abriu. É aquele que já abriu várias vezes. Aquele que muitas vezes é pastor do YouTube ou da internet. Pasmem-se vocês, irmãos, mas eu escutei algumas semanas atrás alguns pastores que eu não gostaria de ter ouvido. Eu escutei gente falando que o inferno não existe. Eu escutei gente falando que o inferno não é literal, ele é alegórico. Ele é, na verdade, aquilo que Jesus disse sobre o fogo do inferno e as quantidades, as inúmeras vezes que Jesus falou sobre o inferno, é uma situação que o homem vive na terra, às vezes ali, sem Deus, em algum momento. Não, imagine um inferno com fogo, que as pessoas vão para lá, não, isso não existe. Eu escutei da boca de pastores da internet, meu irmão, muito cuidado com quem você anda escutando da internet. Se você tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, traz para a sua liderança, traz para os seus pastores, deixa eles esclarecerem, a gente vai ter o prazer de esclarecer isso para você, mas não seja enganado. Querido, eu como bom evangelista que sou, para mim, João 3, 16, 17, é o meu maior versículo da Bíblia. É o que dá base, é o que dá fundamento, é um versículo corretíssimo. É um versículo cheio de graça. Mas não foi só a graça que veio por Jesus Cristo, mas também a verdade. E a verdade está contida no verso 18. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Na sua Bíblia pode estar escrito condenado, sentenciado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ele fala o que é o julgamento, a sentença, qual é a condenação. Porque a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Cristo. João Batista disse, eu olho para ele e vejo a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as coisas que discordam de Deus do que as coisas de Deus. Porque as suas obras eram más, abre parênteses, e continuam sendo más. E a Bíblia vai dizer ainda aqui, querido, no verso 20, pois todo aquele que pratica o mal. O que é o mal? É tudo aquilo que não é bem. Simples. Existe o mal e o bem. O que é o mal? O que não é o bem. O que é o bem? Aquilo que Deus quer que eu faça. As obras que Deus quer que eu realize. Então existem algumas coisas que são más. Exemplo. Não ser homem de uma só mulher. Isso é mal. Isso não vem de Deus. Mas para aquele que quer ler a Bíblia e interpretá-la conforme o seu interesse, oculta esse tipo de parte. Ser homem de uma só mulher, isso é mal. Não vem de Deus. Se inflamar por parceiros do mesmo sexo é mal. Não vem de Deus. Não, Cauê, eu já escutei os pregadores falando que Deus é amor, ele não veio para julgar e tal, tá? Romanos 1, 26, 27, por causa disso, Deus nos entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo pelos outros homens. Homens com homens, cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão.
Sabe o que a Bíblia está dizendo, em outras palavras, rapidamente para você, meu irmão? A Bíblia não considera justa toda forma de amor. A Bíblia não considera justa toda forma de amor. Porque nem toda forma de amor vem de Deus. Somente o amor do tipo de Deus é de Deus. Tudo que não for do tipo de Deus é falsificado, é fake, não é o amor de verdade, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então não adianta você querer inventar um amor humano, porque ele não existe, ele não é duradouro. Somente o amor de Deus, o amor ágape, ele segue por toda a eternidade e vai até o fim. O amor humano vai se esfriar e vai acabar. Puxa, Cauê, tá pegando pesado de novo, cara. Você começou bem, agora você vai... Desculpa, querido. Desculpa mais uma vez, eu não consegui, perdão. Mas deixa eu te dizer, se você tem alguma dificuldade com o que eu estou falando aqui, alguma inclinação para o mal, você que é cristão e tem inclinação para o mal, bem-vindo ao clube. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. Acontece que cabe a nós, como crentes, cheios do Espírito Santo, abafar todos esses desejos que ainda, por acaso, estejam latentes na nossa carne. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas, querido, a gente está no mesmo barco. Agora, se você entende que Cristo é o teu Senhor, você nasceu de novo, e você deseja que a verdade do Evangelho transforme a sua mentalidade para você viver uma vida com Deus de fato, na santidade do Senhor, eu tenho misericórdia de você, eu tenho piedade, estou aqui para te ajudar, vamos caminhar juntos. Agora, se você nasceu de novo, e você enfrenta essas dificuldades que todos nós enfrentamos, mas você diz, vou viver assim mesmo, porque a graça apaga tudo. Afinal de contas, Jesus é tão misericordioso. Eu não tenho piedade de você, porque nem Deus tem. Porque sim, querido, desculpa te falar, Jesus também veio para julgar o mundo. Ele continua dizendo assim, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, ou seja, não se aproxima da luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, quer dizer, não se aproxima para que as suas obras não sejam expostas, tem medo da luz. Vivem fora da graça, porque na verdade a graça é o contrário, é a confiança de eu me achegar diante de Deus. As pessoas que utilizam essa graça fake, elas têm medo de serem expostas à luz. Medo de serem expostas às suas iniquidades. João 8,32, um verso muito conhecido nosso, vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que não está dizendo aqui, conhecereis a graça, e a graça vos libertará. Né? A graça já nos libertou. Sim. Ela já nos libertou, isso é fato. Mas é o conhecimento da verdade que faz com que a minha mente seja transformada e eu ande pelo caminho correto e permaneça livre. Jesus disse, eu sou a porta, mas eu também sou o caminho. A porta é a entrada para o Evangelho, a graça de Deus. A porta que Cristo está dizendo é a graça. Entramos no Evangelho. Entramos no corpo de Cristo, sou salvo, mas eu tenho um longo caminho para perseguir. Seja por isso que Jesus disse que esse caminho é tão estreito e tão apertado, porque ele não fala desse caminho da graça, ele fala do caminho da verdade. Muitos têm coceiras nos ouvidos porque querem somente a porta de entrada da graça. Quando Jesus disse que também é necessário que haja uma sequência do Evangelho pelo caminho. Eu quero dizer para você, meu irmão, que sim, a vida com Cristo é uma vida de graça, de paz, de abundância, de prosperidade,
não tenha dúvida. Ele mesmo disse, vocês vão ter vida e vida em abundância. Isso é graça. Nós vamos ter paz, alegria, prosperidade, abundância. Não tenha dúvida nenhuma. Mas se eu parasse por aqui, João 1,17 estaria incompleto, porque não estaria faltando a verdade. E eu vou dizer a verdade para você, com toda a sinceridade do meu coração. A vida com Cristo também é uma vida de renúncia. A vida com Cristo também é uma vida de domínio próprio. Também é uma vida de sacrifícios. Também é uma vida de amar quando eu não quero amar. De perdoar quando eu não quero perdoar. A vida com Cristo também é uma vida, pasmem-se vocês, de oposição, de confronto e de perseguição. Duro é este discurso, mas é o que a Bíblia diz na sua essência. Não fiquemos só com a graça. Existe uma verdade e ela precisa ser dita, custe o que custar. Para provar isso para você, não quero te assustar mais ainda, mas eu queria que você abrisse em Mateus, no capítulo 10. Já te assustando. Me desculpe por isso. Mateus, no capítulo 10, eu vou abrir até minha Bíblia de papel aqui, que a gente vai ler um pouquinho. Mateus 10. Mateus 10 fala da escolha dos 12 apóstolos, da missão dos apóstolos. Jesus incumbindo eles de fazer alguma coisa. Vamos ver o que é. Mateus 10 vai dizer assim, Jesus dizendo, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, Mateus dizendo, Jesus deu a eles autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, Judas Iscariotes, que foi o quem o traiu. Do verso 1 até o verso 4, nós estamos falando do início da missão. E perceba que essa missão começa cheia de graça. Porque eles recebem talentos, recebem capacidades. É possível a esses homens, simples homens, expelirem demônios? É possível esses homens, simples homens, curarem toda sorte de enfermidades e doenças? Se não fosse uma intervenção divina, é a graça de Deus operando na vida deles. Então a missão começa com graça. Mas no meio do caminho, a partir do verso 16, que eu chamo de parte número 2, aparece a oposição, aparece o confronto e aparece a perseguição. A verdade do caminho. 16 diz assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E quando vos entrarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem vos fala, ou fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Vou repetir isso. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está dizendo claramente que existe um caminho a ser perseguido na missão. E aquele que perseverar até o fim desse caminho da verdade, veja que a verdade não é tão simples e tão fácil assim. Veja que há confronto,
veja que há disputa, veja que há perseguição. Mas Jesus, ele dá alguns estímulos na parte 3, que eu chamo, a partir do verso 24. Ele diz assim, os estímulos de Jesus para eles. Agora eu vou encorajá-los. Ele diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu ao dono da casa, ou seja, se me chamaram, Jesus dizendo, se me chamaram de Beelzebu, quanto mais a vocês, domésticos, servos, aprendizes. Pode ser que seja pior, é isso que Jesus está dizendo. Olha que estímulo maravilhoso. Portanto, aí ele fala assim, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu digo a vocês às escuras, dizei-o à plena luz. E o que eu digo a vocês no ouvido, proclamais aos eirados. O que ele está dizendo é, no nosso treinamento particular que eu estou dizendo para vocês, vocês vão lá no meio deles, no meio dos lobos, vocês vão dizer, beleza? Olha que estímulo maravilhoso. E Jesus falando que, desculpa a expressão, mas do pau ia comer. Concorda comigo, irmão? E está escrito aqui, estímulo de Jesus. E no verso 28 ele diz uma coisa absolutamente maravilhosa. Ele diz assim, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Muito estimulante. E a partir do verso 32, é um verso de graça, dizendo assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Isso é graça. E no 33, ele joga logo a verdade em seguida. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que estás no céu. Jesus sempre anda com graça, mas também com verdade. Graça e verdade são linhas paralelas, mas que na eternidade se cruzam para chegar num ponto. E esse é o objetivo de Deus, um mix de graça e de verdade para a nossa vida como crente. E a partir aqui, encerrando a nossa leitura, que eu chamo de a parte 4, o paradoxo da missão, esse é pesado. Se você não achou pesado até agora, talvez, acho que agora você vai achar. 34, Jesus diz assim, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Quantas vezes você já leu isso na sua Bíblia, irmão? Verso 35, pois vim causar divisão entre homem e pai, entre filha e sua mãe, entre nora e sua sogra. Bugou a sua cabeça? Desculpa. Está escrito na minha Bíblia isso, irmão. Está escrito na sua? Está escrito na sua? Tá, Gabriel, na sua Bíblia está escrito isso? Está escrito na minha Bíblia. E detalhe, a minha é um pouco mais antiga, mas talvez a sua esteja em vermelho. E se está em vermelho é o quê? Palavra de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não tem como a gente refutar, mas foi Paulo que falou. Ah, mas foi Tomé. Ah, eles achavam. Não. Foi Jesus em quem não havia nenhum defeito, somente a verdade. Ele diz que não veio trazer a paz, mas a espada. E veio causar divisão. Aí, verso 36, ele diz assim, assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. No verso 39, Jesus age de uma forma acachapante, vamos utilizar essa palavra. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Acha a sua vida, isso quer dizer, quem vive só para si, quem só pensa no seu egoísmo, nas suas riquezas, nos seus prazeres, na sua prosperidade, naquilo que compete somente a você fazer, realizar, acontecer, perdê-la. A sua vida, aquele que ama quando não quer amar, aquele que perdoa quando não quer perdoar, aquele que
realize as boas obras quando não quer fazer. Esse que anda no caminho da verdade achará sua vida na eternidade. O que são 70, 80, 90 ou 100 anos comparados com a eternidade? Nada, absolutamente nada. Mas o príncipe da paz está dizendo que não veio trazer paz. O contexto, irmãos, que Jesus estava querendo deixar claro para eles aqui, é que havia um caminho de oposição, de perseguição, de divisão, de disputa. Jesus está dizendo, ei, não pense que vai ser só as 1000 maravilhas, não. Não acho que eu vim só trazer paz para o mundo. De fato, Jesus vai trazer a paz verdadeira durante o milênio. Estude no Rema, aprenda sobre escatologia. Só essa paz é que vai ser a verdadeira, mas até lá, desculpa, não vai ter paz. Só vai ter divisão. Só vai ter guerra. Desculpa te ofender mais uma vez com essa palavra, irmão, mas é Jesus que está dizendo isso. Ele sabia que os homens não poderiam ouvir a verdade, e isso causaria divisão entre eles. E isso causaria falta de paz entre eles, mesmo dentro da própria casa. Por isso que Jesus está dizendo, aquele que ama o seu pai, sua mãe, seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Se seu pai pensa contrário à palavra de Deus, e sua mãe, e seu filho, seja quem for, você não pode ser induzido, você vai amar, você vai respeitar, você vai honrar, mas você não pode seguir o mesmo caminho se ele está afastado da presença do Senhor. É essa divisão que Jesus disse que ele veio causar. Não porque ele queria, mas porque ele sabia que ia acontecer, porque as pessoas não suportariam ouvir a verdade. A graça todo mundo quer. As pessoas querem ser desfrutadores da graça, mas não querem ser precursores da verdade. Querem entrar pela porta, mas não querem andar pelo caminho. O evangelho não é um evangelho só de graça, mas também é um evangelho de verdade. A ênfase dessa ministração, querido, é a defesa da verdade, na grande maioria dos casos, vai gerar oposição, confronto e perseguição. O que nós aqui, nessa casa, estamos dispostos a viver? Uma vida somente de graça, desfrutando só da graça, ou sermos de fato precursores da verdade? Irmãos, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu pensei, depois da pregação, da última ministração que eu fiz aqui, eu sei que eu fui pesado. Eu prometi para mim mesmo, falei assim, não, da próxima vez que o pastor chamar, eu vou pregar sobre prosperidade bíblica, eu vou pregar sobre vida em abundância, eu vou pregar sobre a realidade da nova criação. E não se engane, eu amo isso mudou minha vida. Eu amo pregar, isso muda a vida de pessoas. Nós precisamos entender tudo que a graça de Deus, como eu já disse, maravilhosamente, onde nós estaríamos se não fosse a graça. Querido, mas eu fui impedido. Eu fui literalmente impedido de trazer alguma pregação diferente do que defendendo a verdade, custe o que custar. Irmãos, eu fui impedido, e me desculpa falar, eu fui impedido porque exatamente 11 dias atrás, um homem americano, branco, de 31 anos de idade, um homem, pai de uma família tradicional, homem de uma única mulher, pai de uma menina de 3 anos de idade, pai de um menino de 1 ano, praticamente recém-nascido, um homem que fazia debates dentro das universidades americanas, debatia política, debatia sociologia, debatia religião. Esse homem foi brutalmente assassinado, alvejado com uma bala de um rifle calibre .30 a 200 metros de distância, para os 7 continentes verem em Full HD. Esse foi o meu impedimento de trazer qualquer outro tipo de palavra que não fosse o caminho da verdade. Eu quero discutir com você, irmão, se você acredita nas mesmas pautas que ele acreditava politicamente falando. Eu não quero discutir isso. Você tem todo o direito de ter pautas políticas que talvez a Bíblia não deixe tão claro se está certo ou se está errado. Tem coisas que a Bíblia deixa muito claro. Ok?
Como eu disse para vocês, ser homem de uma mulher só, uma família tradicional, a Bíblia deixa muito claro, mas existem algumas coisas que não são tão claras. E talvez você discorde com ele, talvez até mesmo eu discordo em algumas pautas políticas, mas uma coisa a gente não pode discordar com esse jovem que foi baleado naquele dia. Ele era um cristão absolutamente apaixonado e fervoroso por Jesus Cristo. E que ele pregava acima de tudo, Atos 4, verso 12. Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Eu não quero discutir a causa do assassinato, ou o porquê, o lunático, para não dizer o endemoniado, daquele rapaz, que, diga-se de passagem, abre parênteses, nasceu no lar cristão, conservador. Mas entrou para eu não sei se eu chamo de universidade, para um antro de malucos, e teve a sua mente corroída pelo inferno. E não sei se foi culpa do pai, que não deu assistência, não sei. O fato é que aconteceu. Aquele homem, aquele moleque, aquele jovem se perverteu totalmente. E ele foi consumido pelo espírito do anticristo. Sabe o que é o espírito do anticristo, lindão? O homem acima de tudo. Por isso que João em Apocalipse vai dizer, a marca da besta é 666. Número 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Quando Deus repete 3 vezes a mesma coisa, Ele está querendo dar ênfase naquilo. Quer dizer, 666, o homem acima de tudo. Isso quer dizer, acima de Deus. Sabe o que é isso? O humanismo que tem entrado nas universidades já há muito tempo. E a gente não se deu conta. Está infestado desse humanismo. Sabe o que ele diz? Esse humanismo diz? Não é Deus a solução da sociedade. É o homem. Quando você encontra na Bíblia, ou melhor, quando você encontra alguém dizendo isso, é exatamente o que o anticristo vai dizer. Não é Deus a solução da sociedade. É o homem. E vai trazer adoração para si mesmo. Então esse maluco, esse lunático, pegou um rifle, matou esse nosso irmão em Cristo, a luz do dia, o sol brilhando, 3.000 pessoas assistindo, fora que foi transmitido em Full HD para o mundo inteiro, para todos os continentes. Irmão, esse jovem chamado Charlie Kirk, esse cara, antes de ser um ativista político, frenético como ele era, de direita, conservador dos Estados Unidos, ele foi um evangelista radical. Esse cara dizia, a minha primeira missão é fazer com que as pessoas, ou os jovens universitários, aceitem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Ele fala, mas eu tenho uma segunda. E a minha segunda missão é me certificar de que eu estou cumprindo a primeira. Independente se a causa foi política, não me interessa. O fato, querido, é que nós perdemos um evangelista de altíssimo calibre. Um evangelista que poucos eu já vi. Uma capacidade, uma inteligência, um poder e uma perseverança absurda. Uma coragem absurda. E algumas pessoas perguntavam para ele, e pouco antes do assassinato, o entrevistador perguntou para ele, você não teme a sua vida? Você não teme a sua vida? Ele falou, não. Importa para mim é pregar a verdade. Então o cara fala assim, então tá bom, então se você morrer, como que você quer ser lembrado? Quero ser lembrado pela minha coragem e pela minha fé. Irmão, quando eu recebi essa notícia, a gente estava de férias. A gente estava num resort, glória a Deus. É graça de Deus. Faz parte. A gente estava de férias num resort. Quando eu recebi a notícia, pela mídia, eu acompanho a mídia americana, eu comecei a estudar aquilo e ver todo o contexto histórico. Me veio uma angústia, um negócio tão terrível que eu não conseguia mais fazer absolutamente nada, a não ser pensar naquilo. E eu fui dormir pensando naquilo. E eu comecei vou abrir meu coração, eu comecei a questionar Deus em algumas coisas. Eu comecei a falar assim, Senhor, peraí, não, 31 anos de idade. Debates pacíficos dentro de uma universidade, de várias universidades. Pai de 2 crianças pequenas,
tinha a vida toda pela frente, pelo menos mais 40, 50 anos. O estrago que um homem desse ia fazer no inferno se ele continuasse vivo. Senhor, por que que os anjos do Senhor não acamparam ali ao redor dele? Foi uma única bala. Qualquer tremidinha ali do atirador, que não era nenhum atirador profissional, poderia desviar essa bala. Qualquer movimento diferente que ele fizesse, iria desviar. Mas foi certeiro, irmão. Na garganta. Na voz. E eu fui dormir aquele dia, e eu acordei da mesma forma, angustiado. Fui para a academia, para tentar esquecer, angustiado. Saí da academia, entrei na piscina, sozinho, em jejum, angustiado. De repente explodiu dentro do meu coração o Espírito Santo falando. Ele disse assim, Cauê, foi no dia 11 isso. Cauê, alguns poucos escolhidos, dentre o grupo de escolhidos, nasceram para oferecer seus corpos como semente. Eu falei, como é que é? É isso que você está ouvindo. Não, Deus. O senhor não está entendendo. Ele deixou uma viúva e deixou 2 crianças, uma de 3 e uma de 1 ano. Aí Deus falou comigo, eu vou cuidar da viúva e das crianças, mas alguns poucos nasceram para entregar seus corpos como sementes. E eu ainda fui resistente, eu falei, não. Aonde está isso na Bíblia, Deus? Aonde que está isso na Bíblia? Que história é essa? Esse cara poderia arrasar o inferno por mais 40 anos. O que é que ele poderia fazer? Então, Deus me leva para Atos, no capítulo 7. O discurso de Estevão. Começo a ler aquele discurso. E no final do discurso, tão poderoso, Estevão cheio da autoridade do Espírito Santo. E seu discurso era tão carregado de verdade, que os homens, os lobos, eles colocam as mãos nos ouvidos, ou seja, eu não posso ouvir esse discurso. E eles lançam Estevão para fora da cidade, arremetem a ele e o apedrejam até a morte. E a Bíblia diz que Estevão, antes de morrer, olha para o céu e vê uma cena um tanto quanto inusitada, que nunca aconteceu na Bíblia. Jesus, que hoje está nesse momento sentado à destra de Deus, não estava sentado, mas de pé para receber Estevão, o primeiro mártir cristão, na maior honraria que alguém quando morre pode receber de Jesus. Cristo de pé no seu trono, recebendo alguém após a sua morte. Eu fiquei impressionado com aquilo. Lindo, Deus, maravilhoso. Sim, o disco Estevão, o primeiro mártir, quem somos nós diante dele? Mas por que também Estevão morreu? Ele poderia viver mais 40, 50 anos. Ele tinha 20, praticamente 20, 30 anos. Ele teve um ministério de praticamente 2 anos depois que Jesus ressuscitou. 2 anos, um cara desse. Aí eu comecei a ler o capítulo 8. E o capítulo 8 diz que após a morte de Estevão, a perseguição se expandiu em Jerusalém, no meio dos cristãos. E os cristãos foram forçados, devido à perseguição, a se expandir pelo mundo. Por causa da morte de um único cristão. A palavra de Deus chegou até você hoje aqui. Talvez se Estevão não tivesse morrido, eles pregariam ali o cristianismo em Jerusalém, mas não passariam dos muros de Jerusalém. Talvez tivesse morrido aí nos primeiros 30, 40 anos. O evangelho não iria se disseminar. Mas houve necessidade de um corpo ser semeado na terra. Para que o evangelho pudesse ser disseminado e chegasse 2000 anos depois até a mim e a você. Detalhe mega importante. Quando Estevão morre, a Bíblia diz que as suas vestes foram lançadas aos pés de um homem chamado Saulo. E a Bíblia diz que Saulo consentia da morte de Estevão. E esse mesmo Saulo, pouco tempo depois, a caminho de Damasco, o maior perseguidor da igreja que já existiu, por causa da morte de Estevão, ele tem um encontro pessoal e inesquecível com o Jesus de Estevão. E esse Saulo deixa de ser Saulo e passa a virar Paulo, o nosso apóstolo, o maior cristão que já existiu na face dessa terra. Quando tudo isso realizou na minha mente, aquilo explodiu, eu falei, sabe quando vem aquela paz e aquela angústia vai embora? Eu falei, nossa, é isso.
Só pode ser isso. Querido, e não foi só Charlie Kirk que morreu defendendo as verdades do Evangelho. Por ano, pasmem-se vocês, por ano, documentalmente, 5.000 mortes, na média registrada de mártires cristãos ao redor do mundo. 5.000 pessoas. Graças a Deus que a prova do que eu estou falando não veio por meio de nenhum pastor dizendo o que está acontecendo, não. Veio pela Fox News, que não sabe nada de Bíblia, que não sabe nem o que Deus falou comigo, não sabe nada de nada. E a Fox News, eu fiz questão de traduzir para vocês rapidamente, eu já estou terminando, desculpa passar um pouco do tempo. E diz assim: a morte de Charlie Kirk, fundador da organização conservadora Turning Point USA, provocou uma onda de mobilização sem precedentes entre estudantes e apoiadores do movimento. Nas primeiras 48 horas após o assassinato de Charlie, a entidade recebeu mais de 32.000 solicitações de abertura para novos núcleos estudantis para ampliar o movimento iniciado por Charlie. E hoje não parou nos 32, já está mais de 54.000. A informação foi confirmada por Andrew Colvett, portador da Turning Point USA e produtor do programa de Kirk. Esse número representa um salto impressionante em relação à estrutura atual da organização, que conta com cerca de 3.500 núcleos. Já é um número surpreendente, 3.500. Mas 48 horas depois da sua morte, 32, já estão 54.000 pedidos de pessoas querendo iniciar núcleos para debates políticos, sociais e religiosos e cristãos dentro das universidades dos Estados Unidos, meu irmão. Charlie Kirk teve um papel fundamental na expansão do movimento conservador entre jovens americanos, além de liderar, o Ministério de Música, vocês podem subir, além de liderar a Turning Point USA. Ele também esteve envolvido com a iniciativa Clube América, voltada especificamente para escolas de ensino médio. E seu objetivo, olha isso, presta atenção, seu objetivo ambicioso era, óbvio, ao longo da sua vida toda, hoje eu tenho 31, quando eu tiver 70, eu vou alcançar 23.000 instituições de ensino médio do país com a presença ativa de núcleos para debates sociais, políticos e religiosos. 48 horas depois, ele já tinha 32.000 solicitações. Se isso não é martírio cristão, não sei o que é. Frase da viúva de Charlie. Vocês acham que ela ia baixar a cabeça e falar: pare com tudo isso? Estão arriscando a vida de todas essas pessoas, de todos esses jovens. Acabou de perder um marido com 2 filhos, sozinha para criar. Ela diz assim: vocês não têm ideia do fogo que acenderam dentro de mim. Eu ampliarei o legado de Charlie. Hoje, tem aproximadamente 100.000 pessoas dentro do estádio fazendo o funeral desse homem. É histórico, irmão. Aguardem os frutos das próximas gerações. Frase do próprio Charlie para a gente encerrar. Comentei com vocês. Você não tem apreço pela sua segurança? Não tem. Importa que a verdade seja pregada. Novamente, como você quer ser conhecido quando você morrer? Pela minha coragem, pela minha fé. Abra o seu Instagram, o seu TikTok e veja vídeos pipocando para todo lado de não crentes que estão indo para a igreja por causa da morte de Charlie Kirk e crentes que há muitos e muitos anos não iam para a igreja, agora estão voltando a frequentar. A frequência dos cultos e missas aumentou em 15% e 20%, mundialmente falando. Isso é Bíblia, meu irmão, sendo cumprida. O Evangelho também é um Evangelho de oposição, de confronto e de perseguição. Mas nós não vamos desistir um minuto sequer. Você pode curvar sua fronte em nome de Jesus, nós vamos orar.